você está aqui, que você veio até a igreja e também você que nos acompanha de casa. Que bom que você está conectado aí conosco. É muito bom ter a sua companhia neste sábado. O dia hoje está um pouquinho frio, mas a minha oração é que Deus possa aquecer os nossos corações hoje. E para iniciar a nossa programação, teremos a escola sabatina e teremos o culto. Convido a todos para uma oração. Assim como estão, vamos orar. Querido Pai, te agradecemos, Senhor, pela vida, te agradecemos pela saúde, agradecemos por estarmos aqui e também por ter a companhia dos nossos amigos em casa, para ouvir um pouco mais sobre a Tua Palavra. Nós somos muito gratos porque nós temos a liberdade para Te adorar. Obrigada por isso. Quero entregar a minha vida e a vida de todos que estão aqui em Tuas mãos. Que o Senhor possa cuidar de nós, assim como vem cuidado durante todos esses dias. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Feliz sábado. Que bom que você está aqui. A gente fica muito feliz com a sua presença, viu? Muito legal ver vocês. Mesmo nesse friozinho, bom dia para você que está em casa, um feliz sábado. Saiba que você é muito bem-vindo também na nossa conexão. Que bom que você está aí nos assistindo. Deixa eu ver se eu acerto. Você deve estar enrolado na coberta agora, né? Mas realmente é muito bom estarmos aqui, todos juntos. E agora é o momento que nós estaremos recapitulando a nossa lição da Escola Sabatina. E sabe o que é interessante? Que a lição da Escola Sabatina desse trimestre, nós estamos estudando um pouquinho como fazer amigos para Jesus. Como a gente alcançar nossos amigos. Porque é muito simples a gente fazer amizade, só que muitas vezes a gente tem dificuldade de trazer esses amigos para Cristo. E na lição desta semana, nesse guia de estudo desta semana exatamente, a gente vai então entender um pouquinho qual era o processo que Jesus utilizava, quais as características que Jesus utilizava assim para trazer pessoas, para transformar vidas. E é muito bacana que quando eu estava estudando a lição, o guia de estudo dessa semana, eu me recordei de uma história que aconteceu comigo mais ou menos uns 7 anos atrás. Eu lembro que eu tinha começado a namorar com a Thalita, que hoje é minha esposa, e a gente estava no começo de namoro ali, e aí ela combinou que a gente iria passar um final de semana na casa da tia dela. E ali eu não conhecia ainda os familiares dela, conhecia a mãe e tal, mas não conhecia todos os familiares dela, e ali então ela me resolve apresentar para a família dela, acho que justamente nesse dia. E mulheres fantásticas, né? E a minha é sensacional. Eu não sei o que ela falou para a família dela, deve ter falado, ele é lindo demais. Ou deve ter falado, vocês estão rindo, né? Deve ter falado, sei lá, ele sabe cozinhar, ele sabe fazer churrasco. E aí, olha só o que aconteceu. Num desses dias, desse final de semana, então, resolveram fazer churrasco na casa dessa tia dela, dos familiares dela. Escolheram quem para fazer o churrasco? Eu. Pensa só, nunca tinha feito um churrasco na minha vida. Eu participei de vários, né? Comer a gente é bom, agora fazer, organizar tudo não é comigo. E aí aconteceu que estava eu lá. Aí eu lembrei de uma receita, eu lembrei de algo que eu vi na internet, que como fazer o churrasco. E falou assim, você tem que selar bem a carne, você tem que selar ela, que ela vai ficar boa. E aí eu falei assim, e como que era a receita? Você tinha que colocar ela e encher de sal em cima, encher de sal embaixo, e depois colocar ela na churrasqueira. E aí, quando estivesse quase no ponto, quase pronta ali, você tirava ela assim e dava uma batidinha para sair o excesso do sal. Eu acho que quem está vendo aí, me assistindo, falou tudo errado, né? Só que eu só esqueci de um detalhe, que era para fazer isso na peça, não no bife. Pensa o que aconteceu. Em resumo, me expulsaram da churrasqueira, tiraram eu de lá, e logo na sequência eu vi minha sogra, a tia da minha esposa, tudo lavando a carne para ver se saía aquela quantidade de sal que lá estava. Foi exatamente isso que eu fiz. Pensa, acabei com o churrasco. Os parentes que eram tudo hipertensos, coitado, acabei com eles, né? Mas foi isso. Mas em resumo, o bom dessa história é que hoje, quando eu vou, ninguém chama mais eu para fazer churrasco, chama eu só para participar. Essa é a parte boa, né? E aí você está se perguntando, Tiago, o que isso tem a ver com a lição? Por que você trouxe isso para cá agora?
E você sabe que, não sei se você acompanhou o nosso guia de estudo essa semana, e ele tem falado justamente disso. E aí eu convido você, abra sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 5. Mateus no capítulo 5, os versículos 13 em diante, 5 do 13 até o 16, é legal que aqui diz, olha só o que a Bíblia fala. Vamos orar rapidinho? Feche seus olhos. Pai querido, Deus amado, obrigado, Deus. Obrigado porque aqui o Senhor nos trouxe. Obrigado porque o Senhor permite estarmos, talvez agora, em casa, assistindo esse momento aqui, Pai. Obrigado pelas tuas bênçãos. Fale conosco agora, em nome de Jesus. Amém. Mateus, no capítulo 5, versículos 13 até o 16, diz assim: Vocês são sal da terra, mas se o sal ele perde o gosto, ele deixa de ser sal e não serve para mais nada. Ele é jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Versículo 14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no próprio lugar para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também, a luz de vocês deve brilhar para que outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está nos céus. Aqui, Jesus ele usa duas características, ou ele usa dois exemplos aqui, para ele comparar e ele alertar um pouco a gente. Aqui ele fala, vocês são sal da terra, vocês são sal para a humanidade e vocês são a luz do mundo. E aí eu pergunto para você, o que significa o sal aqui nesse relato? Qual é a utilidade do sal? Você já se perguntou qual que é a utilidade do sal? Simples, básico. Temperar, dar sabor. Da mesma forma, você já comeu uma comida sem sal? Você já comeu aquele feijãozinho sem sal? Não é muito bom não, né? E do mesmo jeito que se você comer, por exemplo, um churrasco extremamente salgado como o meu, deve ser horrível, é péssimo também. E aí, é interessante que aqui Jesus ele faz justamente essa analogia, ele fala, vocês são sal da terra. Sabe por que ele utilizou o sal? E é interessante que agora que ele coloca essa expressão, que ele usa o sal ao mesmo tempo que é para dar sabor, ele tempera ali o alimento, ele também, se a gente voltar nos primórdios, você vai ver que o sal, ele era uma riqueza da época. Porque o sal, além de ser utilizado para temperar, ele era utilizado também para conservar o alimento. Lembre que naquela época não existia os refrigeradores que nós temos hoje. Então ele os utilizava para conservar o alimento. E também o sal ele era utilizado como uma moeda de troca. Por que ele era uma moeda de troca? Porque quem tinha sal normalmente eram as pessoas mais ricas. Tanto é, quer ver, se você der uma gugada aí e buscar, hoje se você trabalha em alguma empresa, se você é CLT principalmente, você recebe o quê? Salário, certo? Sabe de onde surgiu o termo salário? Do sal. É isso aí. Surgiu do termo do sal. Pode pesquisar, procura no Google que você vai achar aí no Wikipédia. E aqui Jesus ele está usando essa expressão justamente para dizer o seguinte, vocês cristãos, vocês meus filhos, vocês têm que ser a luz do mundo, sabe por quê? Primeiro que vocês têm valor. E segundo, que o papel de vocês é fazer a diferença no mundo, é dar sabor para o mundo. E aí o que é interessante mais ainda, sabe? Porque se você pegar o sal e deixar lá no saleiro, que utilidade tem o sal no saleiro? Nenhuma. O sal sozinho não é bom. O sal ele só é bom quando ele é misturado. Na quantidade certa, da maneira certa. E é exatamente por isso que está aqui, por isso que Deus utilizou a expressão, vocês são sal da terra, você precisa se misturar. Eu aqui não adianta de nada, a gente tem que se misturar, para dar sabor. E aí ele utiliza, você é a luz do mundo. Por que você é a luz do mundo? Você é a luz do mundo que é para iluminar. O que está escrito lá no Salmo 119, 105, diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A partir do momento que eu tenho a lâmpada, a partir do momento que eu tenho esta lâmpada aqui, a Bíblia, qual que é meu papel? Levar essa luz no mundo. E é exatamente isso
que Jesus está trazendo aqui. Que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. E aí, eu faço uma pergunta para você, é fácil? É fácil a gente se misturar? É fácil a gente ser a luz do mundo para outras pessoas? Com sinceridade, não é fácil. Eu sei disso, não é fácil. Porque muitas vezes, a gente tem uma certa dificuldade, porque assim, pra gente assim, de segunda a sexta eu trabalho na minha empresa e ok. E aí de sábado, de domingo, eu frequento a minha igreja, eu vou ali no local para adorar a Deus. E muitas vezes nós temos essa dificuldade de apresentar, de sermos luz no mundo, de sermos o sal da terra e apresentar o nosso Deus no nosso dia a dia. Agora, o mais interessante disso, o que eu gostei nessa lição, que aqui a gente ela aborda, esse nosso guia de estudo, ele aborda justamente algumas características que Jesus, ele utilizava para transformar pessoas, para levar essas pessoas a conhecerem mais a ele. Quer ver? E aqui, a primeira característica que Jesus tinha, sabe qual que era? Ele se importava com as pessoas. Ele se importava verdadeiramente com as pessoas. Essa eu acho que era a primeira característica dele. Hoje, assim, eu acho que uma das maiores dificuldades dos seres humanos, sabe o que é? Porque, como disse já o salmista, lá em Salmos, ele fala assim, pecado me concebeu a minha mãe. Por nós termos esta natureza pecaminosa, nós nascemos já com esse, talvez, com esse egoísmo, esse egocentrismo conosco. Nós temos essa dificuldade de nos interessarmos pelas pessoas, de amarmos verdadeiramente, sabe assim, quando a gente assim fala, eu me interesso por essa pessoa, eu me interesso por ela, eu amo essa pessoa, mas eu não quero nada em troca, sabe, totalmente abnegado. Isso muitas vezes falta na gente. Outro dia eu estava lendo um livro que ali trazia uma pesquisa nesse livro, já é antiga, que foi uma companhia de telefonia, eu acho que é até norte-americana essa companhia de telefonia, que ela fez uma pesquisa com 500 ligações, 500 telefonemas ali, e nesses 500 ligações, eles encontraram 3.990 vezes o pronome eu. Sabe o que isso nos faz entender um pouco? Que a gente está muito mais preocupado com nós mesmos do que com as outras pessoas. E a primeira característica que nós encontramos em Jesus era exatamente esse. Jesus, ele fazia com que as pessoas se sentissem importantes. Jesus, ele se interessava pelas pessoas, de verdade. Isso, acho que era uma característica, uma das principais características de Jesus. Era o amor abnegado. Isso era o principal de Jesus. Tanto é um outro exemplo que a gente consegue utilizar, até para tentar comparar, qual que é o melhor amigo do homem? O cachorro. O cachorro é o melhor amigo do homem. Você já experimentou brigar com o seu cachorro? Já xingou o seu cachorro? Já experimentou fazer isso? O que acontece? Não acontece nada. Sabe por quê? Na sequência, ele vem para você, ele continua balançando o rabinho, ele continua pulando, te lambendo, continua te dando amor. E esse é o papel do cachorro, é te amar. E nada em troca, você pode xingar ele, você pode brigar com ele, você pode tropeçar nele, ele vai voltar a te dar carinho, ele vai voltar a te dar amor, abanar o rabinho para você. E essa é a primeira característica. Jesus, ele realmente se interessava pelas pessoas. A segunda característica que a gente encontra, que o nosso guia de estudos traz, está lá no livro de Marcos, no capítulo 5. Aqui a gente encontra um relato, uma história, que eu acho que é bem interessante, e nos traz um pouquinho essa característica de Jesus. Marcos, no capítulo 5, vamos lá, o livro de Marcos, capítulo 5, versículos 25 em diante. Marcos capítulo 5, versículos 25 até o 34. Diz assim, ó: chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Ela havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes o fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Versículo 27. Ela havia escutado falar de Jesus, então entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou na sua capa, pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa de Jesus, eu ficarei curada. Logo, o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada.
No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído o poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que tocou a minha capa? Versículo 31. Os discípulos responderam: o Senhor está vendo como esta gente está o apertando de todos os lados e ainda pergunta isso? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, atirou-se aos pés de Jesus, tremendo de medo, e contou tudo. E Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Aqui a gente encontra uma mulher que está doente, 12 anos enferma ali, e ali então ela chega até Jesus, ela tinha fé, ela confiava em Jesus, ela sabia que se ela tocasse no mestre ela seria curada, assim ela o faz. E naquele mesmo instante, é interessante que a Bíblia usa uma palavra, usa uma expressão aqui, que fala que a hora que Jesus então ele pergunta para aquelas pessoas, ele pergunta: alguém me tocou? Quem que me tocou? Aí é utilizada a expressão exatamente assim no versículo 30, no versículo 29. Diz assim, ó, cadê? Para ver o que tinha feito. No versículo 33. Então a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo. A expressão que fala tremendo de medo, a mulher, eu acho que ela estava com medo de represária. Talvez ela ficou com medo ali do que Jesus poderia falar para ela, repreender ela por causa daquele ato. E ali a expressão fala, e ela tremendo de medo, ela fala: fui eu. E aí sabe qual que é a resposta de Jesus? Totalmente o contrário do que ela imaginava. Ele olha para ela e fala: a tua fé te salvou. Você está livre desse sofrimento. Aqui, a segunda característica que a gente encontra em Jesus, sabe qual que era? Ele não criticava as pessoas. Ele não criticava, independente do seu ato. Outra história que nos remete a isso, sabe qual que é? Aquela mulher pecadora, lembra daquela mulher pecadora que os homens levaram aquela mulher até Jesus e ali eles queriam matá-la, queriam apedrejá-la? E poderiam, na cultura da época, talvez nas leis da época, eles estavam cobertos de razão. E aí Jesus ele olha ali perante toda aquela multidão, perante todos aqueles que ali queriam matá-la, apedrejá-la, e ele fala: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E ao mesmo instante, ele vai: os seus pecados estão perdoados. Percebe? A segunda característica de Jesus, o papel dele não era criticar. O papel dele não era condenar ninguém. Pelo contrário, a maneira como ele agia, ele só abria portas, ele só estreitava relacionamentos, porque o objetivo principal dele, sabe qual que era? Era transformar vidas e salvar pessoas. E foi exatamente por isso que Jesus, ele não criticava, ele fugia das críticas. Tanto é, não sei se você já adestrou algum cachorro, algum animal, ou você já participou, já acompanhou algum adestramento. Quando o animal ele vai ser adestrado, ele é sempre bonificado, justamente o quê? Pelas atitudes positivas dele, e não pelas atitudes negativas. E isso faz muito mais diferença, e é por isso que ele é adestrado. A partir do momento que ele faz alguma coisa correta, ele vai e recebe alguma recompensa ali. E isso faz a diferença. E aí, Jesus, não querendo comparar, que não dá para comparar um animal com um ser humano, apesar que tem muitos animais que são melhores que seres humanos, mas não vem ao caso. E essa era uma das ferramentas, uma das características de Jesus. Além de não criticar, sabe uma outra característica dele? O elogio. Ele costumava elogiar as pessoas. Quer ver? Vamos lá em Mateus, no capítulo 8. Volta ali, Mateus no capítulo 8. Aqui a gente encontra um outro relato, a partir do versículo 5. Mateus 8, do 5 até o 10, diz assim, ó. Quando Jesus ele entrou na cidade de Cafarnaum, um oficial romano foi encontrar-se com ele e pediu que curasse o seu empregado. E ele disse: Senhor, o meu empregado está na minha casa tão doente que não pode nem se mexer na cama. Ele sofre demais. E Jesus então respondeu: eu vou lá curá-lo. Então o oficial romano disse: não, Senhor, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Dê somente uma ordem e meu empregado ficará bom.
eu também estou debaixo da autoridade de oficiais e superiores, tenho soldados que me obedecem, digo para um, vai lá e ele vai, digo para o outro, vem cá e ele vem, digo para o meu empregado, faça isso e ele faz. Quando Jesus ouviu isso, ele ficou muito admirado e disse aos que seguiam: eu afirmo a vocês que isto é verdade, nunca vi tamanha fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Percebe? Aqui, além de Jesus, ele se interessar de verdade pelas pessoas, dele amar as pessoas, ele não criticava as pessoas, e aqui a gente vê que Jesus elogiava. Percebe? Ele sabia que faria um milagre, ele sabia que poderia fazer um milagre mesmo lá presencialmente, ou só com a sua palavra ele seria curado, e ali a hora que aquele oficial romano ele responde assim: não vai lá não precisa ir, e eu creio que se o senhor falar ele vai ser curado. E aí ele olha e fala: a tua fé te salvou. Ele olha e fala assim: nunca vi tamanha fé. Ele elogia aquele oficial romano pela fé dele. Aquilo lá, mais uma vez, você vê que Jesus, ele abre portas, ele estreita relacionamentos com aquele oficial romano. Essa era uma outra característica de Jesus. E aqui a gente consegue perceber que Jesus, ele utilizando essas características, que Jesus, ele abordando as pessoas com quem ele tinha contato desta maneira, ele conseguia fazer a diferença na vida delas. E ali então, Jesus, ele podia, sabe o quê? Transformar vidas. Porque Jesus, quando todos os milagres que ele realizava, ele não estava interessado apenas numa cura física. Jesus, quando ele realizava qualquer milagre na vida daquelas pessoas, ele estava preocupado, sabe com o quê? Não só com a cura física, mas a cura emocional e também, o principal, a transformação daquela pessoa. Ali um candidato para o reino dos céus. Foi exatamente por isso que Jesus, ele tinha essas ferramentas, era exatamente por isso que Jesus, ele sabia como lidar com as pessoas. E aqui eu acho que essa lição, ela explanou muito bem a maneira correta como a gente também abordar aquelas pessoas que muitas vezes têm dificuldade. Porque muitas vezes existe uma dificuldade em nós abordarmos aquelas pessoas que estão próximas da gente, aquele que trabalha conosco, os nossos vizinhos. Mas com essas características, apenas algumas, porque tem inúmeras características, nós conseguimos fazer a diferença na vida dos outros. Nós podemos amá-las as pessoas verdadeiramente, se interessar por elas. Nós podemos não criticar essas pessoas e elogiar essas pessoas. Sabe por quê? Que assim nós faremos diferença na vida delas. Nós daremos sabor e seremos luz na vida dessas pessoas. Deus, ele se interessa por cada pessoa. Da mesma maneira que essa foi uma ferramenta, ele continua hoje interessado em mim e você. E o maior interesse dele é que nós alcancemos a vida eterna. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigado, Deus. Obrigado pelas tuas bênçãos. Obrigado, Pai, porque a cada dia o Senhor está disposto a nos usar para fazermos a diferença, para sermos luz, para sermos sal, a dar sabor na vida de outras pessoas, Deus. Pai, usa-nos a cada dia. Perdoe os nossos pecados. E caso, Pai, tem alguém aqui que está sentindo que não está sendo desprezado ou acha que não há interesse por parte de outro, o Senhor é bem enfático em dizer que o Senhor se interessa por nós. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Amém.
Tudo pertence a Deus. Até o nosso corpo pertence a Deus. Como diz 1 Coríntios 6, 19 a 20, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Chegou o momento de você agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas através dos dízimos e das ofertas. Temos muito que agradecer a Deus pela semana que se passou, por estarmos aqui com vida e com saúde, por termos um lugar para adorar o nome de Deus. Amém? Os dízimos e as ofertas coloca o Deus e o homem em suas devidas posições. O Criador e a criatura, Deus e a sua criação, e também o doador e o receptor. Você que está em casa também tem a possibilidade de também participar conosco, que estamos aqui na igreja, através do aplicativo Serve em Mim e também da conta que está na tela da sua televisão ou do seu dispositivo móvel. Você pode também optar pela transferência ou até mesmo o número do WhatsApp que também está na tela, ou até mesmo entrar em contato com o número e tirar suas dúvidas. Contamos com a colaboração de todos, que vocês possam ser fiéis e mordomos de Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido que está nos céus, queremos te agradecer por mais uma vez estamos aqui na qualidade de teus filhos para honrar e bendizer teu santo nome. Quero pedir a bênção especial sobre esses dízimos e as ofertas, onde estão aqui demonstradas agradecimentos das bênçãos recebidas em nossas vidas. Continue conosco nesta programação e que nós possamos, através do nosso testemunho, ser exemplos de Ti para as outras pessoas. Isso que te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Desfrutar do amor
acordei, e aí fui acordando a minha família, acordando a Glaus, lá no Gabriel, lá na Flávia, preparando o café da manhã. Eu fiquei pensando, que prazer poder ter uma família, que prazer poder levantar cedo para encontrar com Deus. Eu tenho meu encontro com Deus todos os dias da minha casa, nos meus momentos, mas vir aqui encontrar Deus com você é hoje, é este o momento. E esse Deus está doido querendo te dar paz, paz para o seu lar, paz para a sua vida, paz para os seus caminhos, sucesso no trabalho, sucesso no estudo, sucesso na faculdade, tranquilidade, tudo que a gente precisa, Deus está doido querendo fazer. Você queria levantar comigo nessa manhã, ficar em pé, dizer para esse Deus de Israel: Senhor, Tu és grande, poderoso, eu estou aqui para louvar a Ti, para adorar, porque eu preciso receber de Ti poder, paz, tranquilidade, sucesso. Preciso ter escolhas certas. Queria convidar você a cantar com a gente, ficar em pé e louvar esse Deus, Deus de Israel. Um bom dia a todos vocês. Podemos assentar? É muito bom a gente poder estar na casa de Deus. A gente assim considera esse lugar em especial porque almejamos sentir a presença de Deus aqui hoje através da palavra. Já tivemos a oportunidade de cantar, de meditar aqui na palavra de Deus também pela exposição do assunto estudado durante a semana.
Mas esse é o momento em que a gente dedica a oração. Oração tão fundamental para a nossa vida, né? Tão importante para que a gente possa continuar os nossos dias tendo um momento de relacionamento com Deus. A oração é um momento em que a gente para e a gente confia as questões mais íntimas, mais pessoais, mais particulares a Deus, e a gente pede que Ele tome conta de detalhes, coisas que às vezes ninguém sabe. É um relacionamento muito próximo com Deus, de situações, temores, preocupações, algumas questões que realmente passam na nossa vida, e a gente pede que Deus, então, faça morada naquilo, que Deus possa resolver para nós. A Bíblia nos diz assim, em Salmo 34, 17, clamam os justos, o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. Alguns carregam nos seus corações aí marcas de uma semana que passou e não foi boa, não é verdade? Questões que viveram aí e simplesmente entristeceram com determinadas questões. E a gente pede a Deus que cuide de todas elas, mas também eu tenho certeza que no meio de nós aqui há pessoas vitoriosas, porque passaram por uma semana colhendo frutos de muitas coisas boas que ocorreram também. Então, louvado seja Deus. Eu quero nesse momento dedicar essa hora de oração com vocês, para que a gente então, assim como vocês estão, nós vamos fechar os nossos olhos, vamos nos concentrar para falar com Deus. Vamos orar? Santo Deus e Pai, em primeiro lugar, muito obrigado, porque o Senhor é Deus, e é o Deus a quem nós escolhemos servir. Muito obrigado, porque o Senhor nos escolheu primeiro, nos elegeu primeiro como teus filhos, e nós te agradecemos porque nos oferece a oportunidade da escolha da salvação. Nós agora colocamos a nossa vida em tuas mãos, pedimos que o Senhor nos tenha em teus braços, aqueles clamores, questões mais pessoais e particulares que existam, que o Senhor possa, nesse momento, tomar cada uma delas e possa ser com todos nós nessas questões que precisamos resolver, questões que consideramos impossíveis, que o Senhor nos sirva com a tua graça, a tua paz. Não somos merecedores, é claro, mas pedimos isso na certeza de que o Senhor nos ama e na esperança que temos em Cristo Jesus de sermos ouvidos em nome dEle. Nós também colocamos em tuas mãos as nossas gratidões, as nossas bênçãos, as nossas alegrias, a oportunidade de saber que mais uma semana se passou e a nossa vida está preservada. Então, nós te louvamos, mesmo em circunstâncias que estamos distantes, não podemos ver o sorriso de todos, mas sabemos que o Senhor está conosco, e isso para nós é motivo de alegria. Muito obrigado por isso. Agora que vamos estudar a tua palavra, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Em outras circunstâncias, seria aquela hora de a gente falar assim, aperte a mão quem está pertinho de você, né? Desejam felicidade, mas não é o caso, né? A gente hoje vai ficar só no tchauzinho, e a gente espera que Deus possa abençoar todos vocês aí, tá bom? Amigos, hoje nós vamos então estudar a Bíblia. Eu estou feliz de estar aqui com vocês, mais esse sábado. Igreja é gostoso. Eu não sei se você tem esse ritmo de sempre estar na igreja, se eu estou falando para alguém aqui que está se habituando a esse ambiente, né? Ainda mais nessa fase em que nós estamos, que a gente não pode ter aí uma proximidade tão boa, mas o ambiente da igreja ele é muito favorável, ele é muito gostoso, né? Um ambiente em que a gente se vê, a gente se abraça, a gente sorri. Eu sou, confesso para vocês que um igrejeiro, gosto muito de igreja, né? Porque eu fui criado assim, estou acostumado com esse ambiente, me desenvolvi dentro de uma, e eu acho que tem suas grandes vantagens em a gente estar na igreja para estudar a palavra de Deus, é muito gostoso, e eu cresço muito com isso, tanto quanto estou aqui, tanto quanto eu estou aí sentado também, então é muito bom. Eu louvo ao Senhor, porque hoje nós vamos estudar uma história especial, a história de uma personagem bíblica chamada Raabe. Acho que muitos de vocês já ouviram falar, já leram a história dela na Bíblia. Nós vamos tirar algumas lições para a nossa vida, e eu dei esse título para o nosso tema de hoje, Existe Vida Após o Muro. Me apropriei aí de outras aplicações dessa frase, mas é claro, para poder dizer para você e para mim que existe vida. E se existe vida, a gente fica de olho nela. Se está depois do muro, vamos cobiçar essa vida aí, porque Deus deu para mim e para você, e Deus deu gratuitamente, chamou a gente para uma vida de transformação. A história dela tem a ver com isso. A história de Raabe, ela está dentro de um contexto histórico, que Raabe, ela veio a ser mencionada na Bíblia quando o povo de Israel estava para entrar em Canaã. Era um costume daquela época enviar alguns espiões, né, para poder verificar a terra que eles iriam conquistar. Então, Josué, que era o líder do povo naquele momento, ele enviou alguns espias, e eles foram para Jericó, era a cidade que eles iriam
primeira cidade que eles iriam conquistar para poder entrar dentro de Canaã. E lá, nesse envio, algumas coisas deram errado, esses espias, então, foram acolhidos por Raabe, e ali a história dela começa, tá certo? Deus fez uma promessa para Abraão, Deus falou assim, olha, eu vou te fazer de você uma grande nação, você vai ter filhos e tal, e vocês vão morar num lugar onde eu vou mostrar para você. Levou ele para Canaã. Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó, Jacó foi chamado de Israel, Israel teve 12 filhos, que foram 12 famílias, ou 12 tribos de Israel. Eles um dia foram ali, vocês lembram da história de José, né? Então, esses indivíduos um dia foram levados para o Egito, lá tinha comida, em Canaã não tinha, houve uma grande seca. E então foram abrigados ali por José, que já era o governador. E depois disso, viraram escravos. Ficaram um bom tempo ali sendo escravos, mas Deus suscitou ali Moisés, que foi o libertador deles. Conversou com o faraó não queria deixar o povo embora, veio as 10 pragas, aquela intervenção divina, e dali saíram, passaram pelo Mar Vermelho, entraram em Canaã, entraram, na verdade, no deserto, né? Até chegar em Canaã foi uma jornada, mas Deus mandou pão, Deus mandou uma nuvem para poder deixar o dia fresquinho, porque lá fazia muito calor. Deus também aqueceu a noite. Imagina se a gente tivesse uma coluna de fogo essa noite, fez falta, não fez? Então, se a gente tivesse uma coluna igual eles tiveram lá, né? Para poder aquecer a gente ali. E eles, então, foram aquecidos, Deus deu água no deserto, Deus deu comida onde não tinha. Enfim, chegaram lá na porta de Canaã, a coisa deu errado, o povo bagunçou tudo. Como castigo, vagaram 40 anos no deserto, até que eles voltam de novo ali, para poder agora sim entrar em Canaã. E é onde a gente inicia, então, a história de Raabe. Quem começou a governar, assim, a liderar o povo de Israel, não era, nesse momento, Moisés mais, porque Moisés aí já terminou a liderança dele, e agora vem a liderança de Josué. É por isso que essa história está no livro de Josué. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Josué. E nós vamos, então, consultar o que foi dito lá. Livro de Josué tem aqui 24 capítulos. E eu vou mencionar algumas coisas sobre o livro de Josué, a importância da história de Raabe, dentro do livro de Josué, enfim, a gente vai conversar sobre tudo isso. Deixa eu só mencionar para vocês uma coisa importante. A história de Raabe, dentro da Bíblia, ela vai ter 4 menções especiais. Então, nós vamos ter uma menção, que é a menção da história de Raabe, que vai estar presente aqui no livro de Josué. E nós vamos ler até essa parte histórica que está aqui. Então, se fôssemos ler tudo sobre Raabe, 4 citações. A segunda citação, nós vamos encontrar no livro de Mateus, no capítulo 1, porque lá no livro de Mateus vai falar da família de Raabe. Nós vamos ler sobre isso também. Quando nós formos falar sobre a fé de Raabe, nós vamos consultar Hebreus 11. Lá vai falar sobre a fé dela. E quando formos falar da salvação de Raabe, vamos até o livro de Tiago, capítulo 2, verso 25. Então, depois vamos consultar. Então, nós vamos ler as 4 partes, porque isso vai compor o que a gente vai entender sobre Raabe aqui hoje, tá bom? Deixa eu passar só para vocês acompanharem, então, as citações, tudo bem? E nós vamos, então, agora nos ater sobre a questão da sua história. Bora lá? Vou convidar você, então, a pensar no seguinte. Quem escreveu esse livro aqui foi Josué, o próprio Josué. E Josué fez uma coisa. Ele organizou o seu livro em pelo menos 2 partes. Do capítulo 1 ao capítulo 12, você vai ter a história de todas as conquistas, óbvio. Já que o povo ia entrar em Canaã, ele tinha que conquistar Canaã. Haviam outras cidades, outros moradores, outros indivíduos ali. Enfim, eles iriam conquistar Canaã. Do capítulo 1 ao capítulo 12, a história de todas as conquistas, as guerras, tudo que eles tiveram que fazer para invadir aquela terra e falar, é nosso, tudo certo? Quando você vai agora do capítulo 13 ao capítulo 24, você vai ter uma segunda sessão. A sessão onde o povo agora divide a terra. Porque eles eram 12 famílias e esses indivíduos queriam ter cada um sua porção ali. Então, a Bíblia também conta como foi que eles se organizaram para poder tomar posse daquela terra. Muito bem. Tendo isso em vista, a gente agora tem uma outra questão. Raabe, ela é muito conhecida por ter sido uma prostituta. Não é uma coisa tão agradável a gente falar sobre isso, sobre esse termo, sobre essa realidade da vida dela. E tanto não é agradável para nós, quanto não seria para qualquer pessoa se essa história não fosse importante. Então, só para vocês terem ideia.
A história dela, a gente entende que é verdadeira, porque ela está relatada. Se Josué tinha, vamos dizer assim, se ele se deu o trabalho de escrever 24, o que hoje nós conhecemos como capítulos, ou a história do seu povo, dividido em conquistas e divisão de território. Na primeira seção está a história de Raabe. Ele gastou, dos 12, 1 capítulo e 5 versos para poder contar a história de uma prostituta. Isso tem uma importância, porque a Bíblia, na verdade, o que a gente tem hoje como Bíblia, era passado de pai para filho o seu conteúdo, e esse conteúdo era ele era passado por tradição oral. Então, o indivíduo contava para o seu filho, contava para o filho dele, contava para o filho dele, e assim as histórias iam sendo fixadas na mente das pessoas. Um dia Moisés escreveu, então veja bem, na verdade aqui já está em Josué. Um dia a pessoa escreve, agora o fato é que essas histórias iam sendo contadas. Pelo fato de que elas estavam sendo contadas, se você fosse fazer um relato da história da sua família, ao longo dos anos, imagine que você fosse contar a história da sua família de 400 anos atrás, todas as pessoas elas têm uma tendência de buscar na história de sua família as conquistas, quem foram as pessoas importantes, quem foram aqueles que viveram e foram os considerados maiores, pessoas vitoriosas, grandes coisas que aconteceram. A gente não ia ficar contando a história de pecado do nosso tataravô, a gente não ia falar uma coisa dessa. A gente, na verdade, vai procurar aquilo que é o de maior, para a gente poder dar importância à história da nossa família. Então, quer dizer, o fato de ter sido preservada a história de que uma prostituta fez parte da conquista do povo de Israel, isso já transmite para mim e para você algo importante. Essa história ela foi preservada porque não somente para o relato bíblico, mas para Deus essa história é importante. Para mim e para você essa história é importante, porque ela ocupou uma seção que era dedicada às conquistas. E isso revela para mim e para você que se a história de Raabe é a primeira história contada sobre as conquistas dentro do que Josué escreve, é porque Josué também, nós poderíamos dizer assim, que Josué estava interessado em dizer que a primeira conquista do povo de Israel naquela terra foi o coração de uma mulher prostituta. A primeira conquista de Deus, ao entrar com o seu povo numa nova localidade, numa nova geografia, foi o coração de uma pessoa. Porque pessoas são importantes para Deus. Mais do que uma geografia ser conquistada, mais do que uma terra onde aquele povo iria morar, Deus queria dizer para todas as pessoas que lessem essa história, a primeira conquista de Deus são pessoas, não é uma geografia. A primeira conquista, o primeiro interesse de Deus é o coração das pessoas. Deus, ele se importa, independente do passado que as pessoas tiveram, da história que viveram, independente dos pecados passados, independente dos erros que cometeram, pessoas são importantes para Deus. E porque pessoas são importantes para Deus, a história de Raabe foi preservada para nos ensinar algumas coisas. Raabe foi a primeira conquista do povo de Israel. Uma mulher com seus maus costumes, mas transformada pela presença do povo de Deus. Eu quero dizer para você, que veio aqui hoje, ou que talvez nos assiste aí através dessa transmissão, Deus tem um plano para a vida de todos nós. Deus tem um plano para a minha vida e para a sua vida. Para a vida de outras pessoas que nos assistem. Eu quero lhe dizer uma coisa, independente do que se passou, Deus está muito disposto a fazer da sua vida uma nova história. Uma nova história. Então, eu quero ler com vocês a história de Raabe. Vamos aqui ler a partir do capítulo 2, do verso 1 em diante, tá bom? A gente vai ler juntos aqui, até considerarmos suficiente, vamos ler aqui. Capítulo 1, a partir do verso 1. Vamos então ouvir o que a Bíblia ela nos diz. Você pode acompanhar com a sua Bíblia, com o seu celular, pega o seu texto bíblico e vamos juntos aqui. Vamos lá. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente como espias, dizendo, andem e observem a terra e a Jericó. Então entraram na casa de uma prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Deu-se notícia ao rei de Jericó. Vê,
essa noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Então o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: tira fora esses homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Verso 4. Porém aquela mulher tomou os 2 homens e os escondeu, e disse: é verdade que os homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eles eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, podereis alcançá-los. Porém ela os tinha feito subir ao eirado, e os tinha escondido entre as canas de linho, que havia disposto em ordem sobre o telhado. Foram-se aqueles homens após eles pelo caminho do Jordão até os vaus, e logo que saíram, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, ela subiu ao eirado para ter com eles, e lhes disse: bem sei que o Senhor já vos deu essa terra, e que o vosso pavor já caiu sobre nós, e que todos os moradores dessa terra se derretem diante de vós. Temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saías do Egito, e também o que fizeram os 2 reis amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou-nos o nosso coração, e ninguém há mais ânimo algum, por causa da vossa presença, pois o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, porque usei de misericórdia para convosco, que vós também dela usareis para a casa do meu pai, e dai-me um sinal certo disso, de que conservareis a vida do meu pai, da minha mãe, meus irmãos, das minhas irmãs, com tudo o que eles têm, e de que livrareis a nossa vida da morte. Verso 14. Então lhe responderam aqueles homens: a nossa vida responderá pela vossa até o ponto de morrer, se você não denunciar o nosso negócio. E dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, pois a sua casa estava sobre o muro da cidade. Ela morava sobre aquele muro. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que não vos encontrem os perseguidores, e se escondam lá por 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhes os homens: desobrigados seremos deste teu juramento, que nos fizeste jurar. Se vindo à vossa terra, você não amarrar este cordão de fio escarlata à janela, por onde nos fizeste descer, e não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos, toda a família, o teu pai, qualquer que sair sair fora da porta da tua casa, o seu sangue vai ser sobre a sua cabeça. Nós seremos sem culpa, mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja por nossa cabeça, se nele se puser a mão. Porém, se tu denunciares este nosso negócio que viemos fazer aqui, seremos desobrigados do teu juramento que nos fizeste jurar. Respondeu ela: conforme a vossa palavra, assim seja. Então os despediu, eles se foram, e ela atou aquele cordão de fio escarlata à janela. Essa é a história dela aqui. Da parte histórica, teríamos aqui poucos trechos para ler, dizendo assim, então, que aqueles espias voltaram lá para Israel, falaram isso para Josué, Josué deu positivo como líder da nação, eles foram para poder invadir Jericó, e realmente aquele fio estava lá, a família de Raabe foi salva, e depois Raabe passou a integrar o povo de Israel. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: quando nós lemos essa história aqui, algumas coisas elas ficam bem, assim, evidentes para nós. Raabe aqui, ela foi relatada como sempre foi, como sendo uma o quê? Prostituta, não é assim? Ela vai receber até esse apelido aí, e as pessoas vão conhecer a vida dela como sendo uma mulher prostituta. Eu sempre me lembro de quando era pequeno, no sábado à tarde, alguns encontros na igreja, onde eram feitos alguns concursos. E naqueles concursos, às vezes, nós falávamos uma palavra e quem soubesse deveria dizer a que personagem da Bíblia essa palavra se referia. Então a gente falava às vezes, né? Cruz, as pessoas, Jesus, tá simples, né? Algumas outras pessoas falavam assim, o galo, Pedro, né? Que se lembrava que o galo cantou. Outras pessoas falavam o machado que flutuou, aí lembravam de Eliseu. Quando alguém cantava a pedra, prostituta, de quem se lembravam? De Raabe.
Então, quer dizer, esse se tornou, de certa forma, a maneira como as pessoas conheciam Raabe, uma meretriz. O que é para nós interessante é que eu disse para vocês que essa história é importante. E se ela é importante, a gente precisa agora se deter em alguns pequenos detalhes dessa história, para a gente poder aprender alguma lição. Eu quero mostrar para vocês que a história de Raabe está aqui, porque ela revela para nós que Deus opera no coração de todo ser humano. Ele vai bem devagarinho, vai ali, mostrando as suas evidências e dando chance às pessoas de se decidirem. E esse texto mostrou para nós que ela teve muitas oportunidades de se decidir, porque a missão dos dois deu errado, sim ou não? Eles foram ali, os espiões, verificar a terra que eles iam tomar. Era um costume de guerra, mandar espiões. Os espiões foram lá, a missão deles deu errado. A Polícia Federal ficou sabendo que eles estavam por ali, foram denunciar isso para o rei. O rei mandou o serviço de inteligência correr atrás disso. Foram na casa de Raabe. Cadê? Fugiu. Eles foram atrás, não acharam nada. Então, quer dizer, ela teve a oportunidade de mudar essa circunstância, mudar essa situação, mas ela decidiu defender aqueles dois. Mas não foi só isso. Deem uma olhada no que a Bíblia fala. Em primeiro lugar, a Bíblia não nega que ela era uma prostituta. Tudo bem? Ela declara, muito bem, aqui colocado nas palavras gregas, oné, pornê, que a gente conhece muito bem, que mostram uma perversão da sexualidade. E a gente tem ali a declaração de que ela era isso mesmo. Isso não era negado. Mas não que ela continuou sendo. Porque a Bíblia vai mostrar para mim e para você, em outras coisas que surgem aqui, que a vida dela foi uma vida de transformação. Vejam só qual é esse segundo momento. Capítulo 2, verso 1, diz assim que eles pousaram na casa dela. Não é isso que está escrito na sua Bíblia? Pousaram. Essa palavra que foi designada e traduzida como pousaram, é uma palavra que determina alguém que vai até um determinado local, aluga aquele local para dormir, para fazer morada ali, que designa uma estada em um determinado local. Então, essa palavra quer dizer mesmo se hospedar. O que eles fizeram ali foi se hospedar na casa de Raabe. E eu acho interessante, porque os comentaristas, agora lendo diversos indivíduos que comentam isso, eles consideram que a casa dela não era só o lugar onde ela morava, ou possivelmente praticava ali as suas ações de meretriz. Não era isso. Na verdade, a casa dela também tem uma conotação de ter sido uma estalagem, onde as pessoas chegavam, podiam morar, ou, na verdade, pousar, para continuar as suas viagens. Ainda mais porque a casa dela estava bem na porta da cidade, e ali ela podia alugar a sua casa para pessoas morarem ali uma noite, para se instalarem ali, se hospedarem ali, sem dificuldade alguma. Uma segunda coisa que nós temos no texto, é que a moradia dela tinha hora para ter porta aberta e porta fechada. Se era uma casa onde provavelmente pessoas ali podiam se hospedar, tinha que oferecer segurança. Então não é uma casa que vivia aberta, entra e sai quem quiser, para poder fazer o que quer, não é só isso. Porque aqui foi declarado no verso 5, havendo-se de fechar a porta, ou seja, a porta estava aberta, tinha hora para fechar. Estava escurecendo, a porta estava para fechar. E isso dá para a gente entender que, ou seja, a porta ficava fechada à noite e aberta durante o dia. Normalmente as casas onde se pratica prostituição, à noite está aberta e durante o dia está fechada. Então, aqui a gente tem, de certa forma, uma evidência de que a casa dela era um lugar organizado que oferecia segurança para as pessoas que ali entravam. Tinha horário para fechar a porta. Uma terceira coisa é que o reduto dela era conhecido, o ambiente que ela morava, a pessoa dela, ela era uma pessoa conhecida. De onde que eu tiro essa informação? Quando eu leio aqui no verso 3, é isso mesmo? No verso 3, assim, o rei de Jericó mandou dizer a Raabe. Quer dizer, o rei de Jericó, a maior autoridade, o indivíduo com mais poder daquele lugar, ele fica sabendo de que espiões vieram até a terra de Jericó. Ele já tinha notícia que os dois reis inimigos dele já tinham sido derrotados pelo povo de Israel. E se tem gente de Israel aqui, eles querem nos derrotar. Quando ele fica sabendo que tem espia, ele fala, vai lá e diga a Raabe para tirar eles de lá. O interessante é que essa comissão de policiais ali, eles vão então até a casa de Raabe, mas o interessante é que eles não entram matando Raabe, acabando com ela,
levantando tudo dentro daquela casa, jogando tudo para o alto, revistando. Não. Raabe está por aí? Tá. Nós gostaríamos de falar com a dona Raabe. Dona Raabe, o rei mandou a gente vir aqui, tem 2 indivíduos aí que estão, por favor, tire eles da... Olha, aí a Raabe fala, eles até passaram por aqui, mas já foram. Se eu fosse vocês, eu iria atrás deles. Não verificaram, não entraram, simplesmente foram. Ou seja, esses indivíduos seguirem as orientações de uma mulher de caráter duvidoso, isso gera para nós um questionamento imenso em relação a quem era Raabe. Porque ela não era simplesmente essa prostituta. Na verdade, era uma mulher que tinha um conceito dentro de onde ela estava, que o rei se designa ela pelo nome, dizendo para eles, para que eles fossem à casa dela, onde todos sabiam onde era, para verificar se lá estava ou não. Quando chega, eles não invadem, perguntam e ainda seguem a orientação dela. Raabe não era uma mulher de um conceito pequeno. Se você parar para poder pensar o que seria normal e o que realmente aconteceu. Mas a coisa ainda avança, quando a gente para perceber que ela ainda tinha uma outra ocupação. Veja que quando ela esconde os homens naquele eirado, vem dizendo que ela colocou eles debaixo das canas de linho que estavam dispostas em ordem. Confira o verso 6. É exatamente isso que o texto diz. Colocou aqueles homens debaixo da cana de linho. Linho. O que é linho? Linho é um vegetal, de onde se extrai fibras para se fazer tecido. O tecido linho, que muitas pessoas conhecem, tecido de linho. Você tem muitas fibras, você tem fibras que se fazem roupas a partir de fibras sintéticas, poliamida, poliéster, enfim. Você tem as fibras naturais, que podem ser elas vegetais ou animais. As animais a gente conhece, como, por exemplo, a lã. Mas você tem ainda as fibras vegetais. Algodão é a mais utilizada, mas o linho também é uma utilizada. É um vegetal, um caniço, que precisa ser retirado e cuidadosamente colocado para secar em ordem. Porque se você quebra aquele caniço, você quebra a fibra, tira a oportunidade de conseguir fiar para se fazer um fio e depois um tecido. A atividade de Raabe era fazer o quê? Receber as canas de linho, colocar as canas em ordem, para não quebrar a fibra, depois extrair a fibra, e daquela fibra fazer fios, de onde ela fazia cordões de fios, para depois ir para a tecelagem. Agora veja que interessante, evidência disso é que eles falam assim, pega esse fio escarlate e amarra na janela, não foi isso? Então, além de pegar o material in natura, ela extrai fibra, ela faz fio e ela tinge os fios. O serviço dela era extremamente trabalhoso, de uma ocupação diária, e de certa forma essa mulher fazia um serviço muito especializado. A Bíblia diz para nós que ela tinha uma outra ocupação. Ela podia ter o apelido, podia ser chamada pelos seus erros, mas na verdade, e ser conhecida pelos seus erros. Mas agora ela tinha uma outra ocupação. Além de uma estalagem, ela também tinha a ocupação de tecer fios. Deixa eu complementar, porque ainda tem uma última questão. O capítulo 2, no verso 9 ao 11, eu preciso ler novamente com vocês. Diz assim, ela disse, eu bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o vosso pavor caiu sobre nós, que todos os moradores da terra se derretem diante de vós. Nós temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, como vocês saíram do Egito, e também que fizeram aos 2 reis amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou-nos o nosso coração, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, pois o Senhor Deus é Deus em cima no céu, e é Deus embaixo na terra. A declaração dessa mulher é uma declaração feita por poucos indivíduos ao longo de toda a Bíblia a respeito do seu próprio conhecimento de Deus. Porque quando ela vai falar de Deus, ela fala assim, eu ouvi que Deus tirou vocês do Egito, que Deus abriu o Mar Vermelho, que Deus fez grandes coisas para vocês, que Deus restaurou vocês. Eu tenho ouvido que Deus já derrotou os nossos maiores inimigos, e que vocês estão chegando aqui, se estão chegando aqui vão derrotar o nosso povo também. Eu sei que o Deus de vocês é Deus. Ou seja, tudo que eu conheço, tudo que eu vivi, tudo que eu adorei, não é Deus. O Deus de vocês é Deus. Porque senão nós não estaríamos com medo. E agora o nosso povo se derrete.
Então, essa mulher, ela mostra um conhecimento de Deus, ela tem uma outra ocupação. Essa mulher, ela tem, nós podemos olhar para ela não só com os preconceitos de ter sido alguém que errou. Qual dos seres humanos que não coleciona seus erros? Que não coleciona memórias que gostaria de apagar? Qual de nós não tem alguma questão que tenha vivido que fala assim, poxa, eu gostaria tanto de esquecer essa situação? Tem pessoas que recebem apelidos que até não gostam, porque eles remontam situações vividas no passado que esse indivíduo gostaria de esquecer. Mas assim são conhecidos, assim são taxados. E essa mulher, com ela, não era diferente. Vem agora para nós uma coisa muito especial, de que assim como Raabe um dia teve sua vida transformada pouco a pouco, com as evidências que Deus dava, eu e você também podemos ter isso hoje. Não só eu e você, mas todas aquelas pessoas que talvez nós até consideremos pequenas demais, que a sociedade considera serem pessoas que não merecem atenção ou, quem sabe, a bênção de Deus em suas vidas. Pessoas comuns, com erros, como eu e você, são as pessoas que Deus busca, porque essa é a maior conquista que Deus pode ter também nessa terra. Sabe, a vida de Raabe mostra para mim e para você que nós somos alvos do amor de Deus, constantes, e através de coisas pequenas, ouvir alguma coisa, ver uma outra coisa, uma mensagem, uma canção, uma beleza da vida, alguma coisa que nos toca, uma palavra de ânimo bíblica, e Deus vai conquistando o nosso coração, vai transformando o nosso dia a dia, fazendo de mim e de você pessoas que possam estar acordadas para o que Ele quer oferecer. O que eu acho muito interessante disso aqui é que ao avançarmos um pouquinho, a gente percebe que agora Raabe tinha duas possibilidades à sua frente. Ela olhava para um lado, ela via uma cidade condenada. Olhava para o outro lado, ela via uma cidade vitoriosa. Ou seja, quando ela olha para o seu próprio povo, ela vê um povo ameaçado, ela vê velhos costumes, ela vê pessoas conhecidas, ela vê ali muitos deuses e ela vê a morte chegando. Mas quando ela olha para aquele povo lá de fora, aquele povo que estava por chegar, ela vê um povo protegido, um povo com novos costumes, ela vê pessoas desconhecidas, ela não tem relacionamento com eles, mas ela vê um só Deus, e ela vê vida com eles. Eu não sei se vocês se lembram do que eu li aqui no verso 15 do capítulo 2, mas eu peço a você que leia comigo o que está escrito no capítulo 2, verso 15. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, pois a sua casa estava onde? Em cima do muro da cidade. Ela morava sobre o muro da cidade. Numa aplicação simples e direta ao texto, onde Raabe estava? Ela estava onde? Em cima do muro. De um lado era o seu povo, do outro lado era outro povo. De um lado eram seus deuses, do outro lado um Deus. De um lado estava aqui, o rei de Jericó, mas e do outro lado? O rei do universo protegendo um povo, aprovando o caminho de um povo. Ela olha para dentro e ela vê então o seu povo ameaçado, lá fora um povo protegido. Ela olha para dentro, ela vê assim, a oportunidade de matar aqueles espias, de denunciar a causa deles, mas ela fala assim, não, eu decido agora, através das minhas ações, fazer parte desse povo, receber a salvação e a vida que esse povo tem, receber as bênçãos que esse povo carrega. E eu acho muito interessante que eu e você também nos vemos em situações assim ao longo da vida, não é? Quando a gente chega em um momento em que a gente precisa tomar decisões. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês. Raabe, ela estava exatamente onde as pessoas duvidosas estão. Ela estava em cima do muro. A vida dela foi construída em cima do muro. Sabe por quê? Porque Raabe conseguiu ter a oportunidade de enxergar dois lados. Abra o seu coração se Deus tem colocado mensagens e convites de uma nova oportunidade na sua vida. Abra o seu coração se Deus tem te apresentado a oportunidade de ser diferente, consigo mesmo, com a sua saúde, com a sua família, com seus relacionamentos, com as pessoas com quem você está desenvolvendo crescimento, amigos,
Eu digo para você, se Deus está te apresentando um outro lado, um lado agora de ser mais honesto, de ser mais saudável, um lado de ser agora um indivíduo que caminha em caminhos corretos. Se Deus tem te dado a oportunidade agora de olhar para um lado, para ver uma vida espiritual a se desenvolver, eu queria dizer para você, não fique em cima do muro, desça do muro. Sabe por quê? Existe vida após o muro. Existe vida. Ela olhava e o que ela enxergava era vida. Ela via vida após o muro. Muita vida. E vocês querem prova disso? Eu vou ler aqui esse texto pelo menos. Não somos salvos pela quantidade de verdade que nós conhecemos, mas pela firmeza com que a retemos. Não importa para Deus o quanto você conhece, é claro que você buscando a cada dia melhor será, mas não é necessário conhecer demais se você não tem isso no seu coração como prática diária. Que você seja alguém que se alimente do pouco que Deus te deu, mas que se entregue a isso de todo o seu coração. Que faça das pequenas amostras, pequenas evidências do que Deus é e faz, razão da sua vida. E Deus vai se apropriar disso e vai falar, eu quero você. E vai te colocar uma oportunidade clara para que você se decida e para que você de uma vez por todas vá além do muro, saia do muro e tome uma posição concreta. Você vai se lembrar de que na história de Raabe, ela foi então salva, e depois de ter sido salva, o povo invadiu Jericó, não foi isso? E qual foi a primeira coisa de Jericó que foi destruída? O muro de Jericó. Sabe por que a primeira coisa que foi destruída lá foi o muro? Porque o muro não é de Deus. Estar em cima do muro não pertence à proposta de Deus. Deus convida pessoas que possam se decidir e se posicionar, e é claro, ao lado dele. Porque se de um lado estava a vida, do outro estava a morte, e Deus convida as pessoas a participarem da vida que ele oferece. Deus oferece isso para você, para mim, para todos nós, e ofereceu também para Raabe. Quando nós vamos agora ler sobre a família de Raabe, sabe o que a gente encontra na Bíblia? Algo maravilhoso. Porque no capítulo 1 de Mateus, existe ali a genealogia de Cristo Jesus. E sabe quem é que está na genealogia de Cristo? Raabe. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Boaz era filho de Raabe. Sabe o que aconteceu? Aquela mulher saiu, com aquele histórico todo, ela sai de dentro de Jericó, e ela encontrou agora alguém para ser a sua família, o seu esposo. E é claro, ela constituiu família, teve filhos. O seu filho Boaz se casou com Ruth, e gerou de Ruth Obed. E Obed foi o pai de quem? Jessé. E Jessé foi pai de quem? Jessé era pai de Davi. Eu te pergunto, a promessa bíblica era que o Messias, o Cristo, Jesus, nasceria da linhagem e da família de quem? De Davi. Sabe quem era então Raabe? Raabe era a tataravó de Jesus. Tentem imaginar vocês a alegria que não será um dia nós vermos um encontro de Raabe com Jesus. E ela podendo dizer, meu tataraneto, né? Não sei como ela vai chamá-lo. Mas principalmente ela dirá, meu Salvador. Que tocou o meu coração. Que me tirou de onde eu estava. E me permitiu ver e enxergar e me decidir pela vida que existe após o muro. Amigos, não para por aí. Porque se há lugar para Raabe na família de Jesus, há lugar para mim, há lugar para você também. E outra, pela fé. Olhem a fé de Raabe. Hebreus capítulo 11 tem uma seção que fala de personagens que nós deveríamos imitar a fé deles. E lá é dito assim, pela fé, Raabe a meretriz não foi destruída com os desobedientes, porque ela acolheu em paz aos espias. Ela se decidiu, copia a fé dela. Uma fé que se decide, uma fé que se posiciona, uma fé que vai além das barreiras que a vida construiu, que os erros construíram, que às vezes o nosso ambiente que a gente vive construiu. Vá além disso, enxergue além disso. E se lá está Deus, se decida estar naquele lugar. Pode ter certeza,
Se você for, você encontrará a vida que Deus te promete. E por último, sobre a salvação de Raabe, Tiago diz: de igual modo não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por um outro caminho? Justificada. Esse termo é um termo técnico, teológico, que diz que alguém é declarado inocente por ter sido a sua vida substituída pela vida de Cristo perante o Deus eterno. Raabe foi justificada, e se ela foi salva, tem uma esperança para mim, tem uma esperança para você também, tem uma esperança para as pessoas que nos assistem agora, tem esperança para nós, porque Deus hoje te chama para enxergar e participar da vida que existe após o muro. Eu não sei quais são os muros que hoje se colocam entre você e Deus. Alguns muros são pessoas, relacionamentos tóxicos que nos separam de Deus. Outros muros são compostos pelo egoísmo, pelo orgulho. Outros são questões históricas. A importância da sua história, dos seus diplomas, da sua cultura. E muitas vezes estão olhando para Deus, mas não se decidem a estar com Ele. Eu quero hoje fazer um apelo ao seu coração. Olhe ao seu redor. Ouça as evidências que Deus te dá. Porque assim como fez com Raabe, fará também com você. Parte da família de Deus. Uma fé maravilhosa. E alguém que tem a salvação em sua vida. Eu desejo isso e eu espero que isso seja também acolhido em sua mente e coração, para que a paz de Cristo habite em nós. Vamos orar e falar com o nosso Deus? Grandioso Pai, nós estamos aqui hoje felizes porque a Tua Santa Palavra nos oferece reflexões tão especiais. Senhor, fala ao nosso coração e obrigado por isso. Nos ajude, ó Deus, a ouvir a Tua voz. As evidências de que o Senhor está neste mundo trabalhando, convidando as pessoas a fazerem parte de uma nova história. Se é necessário transpor muros que hoje nos separam de Ti, que o Senhor nos ajude e que não fiquemos em cima dele, porque ele não te pertence. Agradecemos por este sábado, por esta manhã, que o Senhor nos dirija a todos para os nossos próximos passos. Mas, ó Deus, eu te peço, fala ao coração dos teus filhos agora e os ajude a enxergar a necessidade de uma nova vida contigo. Fica conosco e nos dê a tua paz, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês, amém. Amém. Obrigada, pastor Luiz Otávio, por trazer essa mensagem que falou direto ao nosso coração. Não sei se você tem passado ou estado em cima de algum muro, ou quais são os muros que vamos enfrentar durante essa semana. Mas meu desejo e oração é que olhemos para o lado que está Jesus, que Ele nos espera de braços abertos. Obrigada a você que está em casa, que acompanhou conosco essa programação, e também a todos que estão presentes, eu desejo um feliz sábado e uma excelente semana. Como de costume, só as regras de saída. Essas duas fileiras, por favor, essas duas essa direita e a central saem pela porta da direita, e essa fileira aqui à esquerda pela porta lateral aqui. Um feliz sábado para todos.